Olá, estamos aqui mais uma vez no nosso bate-papo Neurocall. E eu tô aqui mais uma vez com o Dr. Marcos Daniel Xavier, ele que é neurocirurgião, mas se você não assistiu o podcast anterior, eu recomendo você assistir. Da música para neurocirurgia. E a gente vai bater um papo aqui super bacana com ele, super interessante. E se você achar esse conteúdo relevante, não esqueça de compartilhar, porque quanto maior a nossa audiência, mais a gente vai esparramar esse conteúdo para o mundo. E é necessário. Tudo bem, doutor Marcos? Como é que você está? Tudo bem, Lara. Estou bem, graças a Deus. Bom dia aí a todos as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo também. Pois é, fico feliz porque eu imagino o seguinte, que a rotina de médico, ela deve ser bem atribulada. A esposa reclama muito ou não? Reclama um pouco, né? Ela reclama um pouco porque realmente a gente não tem horário. Ontem eu terminei uma cirurgia às 17 e um colega me ligou que teve uma intercorrência na UTI de um hospital em Anápolis e eu tive que ir para lá e cheguei em casa às 11. Então tive uma outra cirurgia à noite. Então, vida de cirurgião é isso aí. Não dá pra gente programar muita coisa às vezes. E às vezes a gente programa. Outro dia nós fomos num casamento de uma amiga dela. E aí durante o casamento me mandaram 2 pacientes de 2 hospitais diferentes. Durante o casamento? Durante o casamento, com hemorragia intracraniana. Nossa. E aí ela ficou um pouco brava, mas ela entende. Ela falou, tudo bem, eu entendo, eu sei como é que é. Até isso tem que ser acordado, né? Sim. Entre o casal. Mas aí eu tô vendo você falando sobre cirurgia, né? Para que as pessoas entendam, qual que é, de fato, o que um neurocirurgião faz? Ele opera o quê? O neurocirurgião é o especialista que opera, eu costumo falar para os pacientes, aonde tem nervo. Então, a gente opera o cérebro, né? Doenças do crânio, como aneurismas cerebrais, tumores cerebrais, malformações arteriovenosas, fístulas no cérebro, hidrocefalia, doenças do crânio, doenças da coluna vertebral, incluindo tumores na medula, hérnias de disco e também nervos periféricos. Então existem tumores de nervos periféricos, tem uma doença muito comum em pessoas que trabalham que tem muito esforço repetitivo, como digitadores, como cabeleireiras, que tem síndrome do túnel do carpo, que as mãos formigam muito. Sim. Então a gente também faz cirurgias para síndrome de descompressão do nervo. Então a gente opera nervo periférico, tumores de nervo periférico nas pernas, nos braços. E muitas pessoas nem sabem, porque quando a gente escuta neurocirurgia, parece que somente relacionado ao cérebro. Ao cérebro. E não é verdade. Até é bom que a gente discuta isso e leve essa informação para as pessoas. Sim. Porque existe essa falta de informação realmente. Eu mesmo me considero uma pessoa que sempre sou muito bem informada, mas eu não tinha essa consciência, eu não sabia que existia essa questão de operar a coluna, de operar os nervos periféricos. Por isso que é importante a gente ficar ligadinho aqui na Neurocall, assistir esses podcasts para a gente aprender sempre mais. Agora, uma coisa que eu ainda não te perguntei, você tem quanto tempo de cirurgia, de especialidade? São 10 anos de formação, né? Como eu disse, eu cheguei a ser músico antes, professor de música, então eu entrei na faculdade um pouco mais velho, eu tenho 10 anos de formação. 10 anos. E o que a música tem a ver com a medicina? Você acha que tem relação? Tem tudo a ver. Eu acho que o músico é um grande apaixonado, como um neurocirurgião deve ser pela profissão. Além do que, eu vivi essas duas vertentes de estudar música, depois de de fazer a faculdade de graduação de medicina, que foram 6 anos, e depois mais 5 anos de neurocirurgia. Então, assim, para quem é músico e está assistindo sabe, a dedicação na música, ela é muito grande. Ela é árdua e ávida também, como também, na medicina. Precisa de estudo, precisa de tempo, de dedicação. E como todo bom cirurgião que tem intimidade com um bisturi, com um microscópio para operar um crânio, ele tem que ter intimidade com o instrumento também. Então, a sensibilidade de tocar um instrumento é muito parecida com a sensibilidade de operar
uma medula, de operar uma coluna, de operar um aneurisma cerebral, né? Eu costumo falar para os pacientes que 2, 3 milímetros dentro do cérebro, você dissecando uma artéria, soltando para poder pôr um clipe, para clipar um aneurisma, equivalem a 3 quilômetros, porque você gasta muito tempo, você tem que ser muito cuidadoso. Muito detalhista. E tem que ter essa sensibilidade. E tem que ter essa sensibilidade. Então, é uma coisa fantástica. Quando você está operando, eu esqueço todas as coisas e me concentro só naquilo ali. Me dedico só àquilo ali, porque os movimentos têm que ser muito suave. Você tem que estar ali de corpo e alma. Senão pode dar errado mesmo, né? Se você não estiver naquela concentração. Existe um mito popular também, que as pessoas se preocupam muito e falam assim, toda doença relacionada à cabeça, toda doença relacionada ao cérebro, a pessoa já acredita que é um atestado de óbito ou, no mínimo, de uma sequela. Isso é real? Todos os casos, assim, geralmente as pessoas saem sequeladas, ou depende da doença. Como que funciona isso lá no seu dia a dia? Ou se a pessoa tem algum problema, um aneurisma ou um tumor cerebral, a chance dela sair disso sem nenhuma sequela, nos seus casos clínicos que você vê lá, é mais alta ou mais baixa? Assim, ou realmente, quando a gente vai operar, já é realmente um problema, a família tem que se preocupar? Qual que é a sua visão? Não, pelo contrário. Assim, a doença, ela está intimamente ligada ao tempo de evolução que ela tem. Então, lógico que tudo depende muito da localização. No cérebro, existem tumores localizados em alguns lugares do cérebro que a gente opera, tira o tumor todo, faz uma ressecção boa, e as chances de sequelas são mínimas. Já existem outros lugares, como o tronco cerebral, por exemplo, que é uma região pequena do cérebro e que é responsável pela função do coração, por exemplo, fazer o coração bater automaticamente, porque a gente não pensa para o coração bater, a gente não pensa para o pulmão ventilar, respirar. Sim. Eles funcionam sozinhos, são autônomos. Então, tumores localizados nessa região, eles são um pouco mais delicados de operar. E são mais lesões comuns? Não, graças a Deus não. São bem menos comuns. Os mais comuns são quais? Dos tumores mais comuns tem, por exemplo, nos tumores, o GBM, que é o glioblastoma multiforme, e o meningioma, que é um tumor mais benigno, né? O meningioma, na verdade, ele tem 3 graus, mas ele é um tumor benigno. O GBM é um tumor mais maligno. Mais agressivo também. Mais agressivo, exatamente. Existem pessoas que saem dessa doença ou não? O GBM é uma doença grave, né? A gente opera, tira. O grau de ressecção, ou seja, o quanto você tira de tumor, está intimamente ligado à sobrevida do paciente. E também, depois disso, o paciente vai para a radioquimioterapia, que é um tumor que exige. O meningioma não, ele não é um tumor nem dentro do cérebro. Ele nasce de fora do cérebro, das meninges que protegem o cérebro, certo? Ele empurra o cérebro para baixo, mas ele não está intrínseco ao cérebro, lá dentro do cérebro. É diferente do glioblastoma, que é um tumor de dentro do cérebro. Então, assim, com relação à sequela, quanto mais cedo o diagnóstico for feito, que é uma coisa que eu tenho visto muito aqui, os diagnósticos têm sido muito tardio, então os tumores estão muito grandes. E aí você atribui isso a quê? Por que esses diagnósticos tardios? Porque, assim, a gente tem uma noção também que o câncer, ele é uma doença silenciosa. Sim. Existe esse... Eu não sei se eu posso falar que é um mito, eu acho que é uma realidade, né? O câncer, de fato, quando você manifesta um sintoma, é porque ele já está no último estágio. Eu tô falando enquanto leiga, viu? O doutor que tá aqui, ele que vai me corrigir se eu estiver falando alguma coisa errada. Por que esse diagnóstico tão tardio? No cérebro, a localização é fundamental. Então, dependendo do local do cérebro, ele aceita que o tumor cresça mais. Porque não tem estruturas tão nobres por ali. Por exemplo, um tumor que cresça na área da fala, da linguagem, ele vai dar sinais logo. Um tumor que cresça na área que mexe a mão, o paciente vai ter sinal precoce. Mas um tumor que cresça em outras áreas, que não tem áreas eloquentes, como fala, como mexer a mão, mexer as pernas, ele tem um diagnóstico mais tardio. E o que eu vejo é que as pessoas deixam passar muito. Eu operei Os sintomas. Eu operei um paciente há uns 3, 4 meses atrás,
que ele já vinha tendo dor de cabeça que não melhorava com nada, que a dor de cabeça veio piorando, mudando o padrão, e ele foi deixando. Quando nós fizemos o diagnóstico, o tumor já estava muito grande, foi operado, ele ficou sem sequela e tudo. Mas assim, o tempo de doença é fundamental para a cirurgia. Para ter um bom resultado Para ter depois, um bom resultado. Para que esse resultado seja... Sim, mas a maioria dos pacientes saem sem sequela. A maioria dos pacientes. Aí, dependendo de qual tumor, ele vai ter um tempo ali de sobrevida, ou então ele vai viver como se nada tivesse acontecido, dependendo do tumor. Sim, exatamente. E agora, doutor, é muito comum também, quando eu vou fazer todos nós, né? Bom, pelo menos é o que a gente espera é que todos façam check-up pelo menos uma vez ao ano. Sim. Como que é feito esse check-up cerebral? Existe isso? Não existe um protocolo para isso? Não, culturalmente, no nosso país, os check-ups são feitos com cardiologistas. Exatamente. Né? Com cardiologistas. Então, assim, a orientação é sempre aquele paciente que tem uma dor de cabeça não habitual. Ou seja, eu tenho uma dor de cabeça... Já investiguei, não tem nada. Eu tenho uma enxaqueca, por exemplo. Uma enxaqueca, por exemplo, Mas a enxaqueca eu preciso acompanhar. Precisa acompanhar. Para descartar que futuramente isso... Possa ser alguma outra coisa ou mascare alguma outra coisa. Tá? Tumores nem sempre causam dores de cabeça. Às vezes eles causam epilepsia, crise convulsiva. Então é muito comum o paciente abrir um quadro de crise convulsiva. Nunca tive uma crise convulsiva. Tem a primeira crise, faz o exame de imagem e tem um tumor que causou a crise. Né? Mas se você tem uma dor de cabeça que mudou o padrão da dor, a frequência da dor, precisa ser investigado. Para ver o que é que está acontecendo. Para ver o que está acontecendo. Mas não existe isso. Se uma pessoa saudável não tem nenhum problema de dores de cabeça recorrente, não precisa fazer exames. Não, uma pessoa saudável sem sintomas não tem indicação de fazer o exame. E a partir de... Existe uma idade para a pessoa começar a fazer esses exames? Assim como eu trato do coração, como eu vejo as minhas taxas, por exemplo, de colesterol. Existe alguma idade? Não, um paciente a partir de 50 anos que não tem dor de cabeça tem que fazer uma vez por ano uma ressonância craniana ou não? Não precisa. Não precisa. Não, habitualmente não precisa. Assim, a gente fala não precisar, mas pelos custos que isso geraria às operadoras de saúde e ao sistema público de saúde também, né? A gente não teria condição, num país do tamanho do nosso, de mais de 200 milhões de pessoas, de investigar todo mundo. Incluir isso como uma mamografia, por exemplo? Não. A partir de 45 anos você tem que fazer anual? Não teria. Não Agora, teria por exemplo, você falou uma idade que é um ponto de corte importante. Então, se você viveu até os 50 anos e nunca teve uma dor de cabeça e começou a ter uma dor de cabeça, precisa investigar. Precisa investigar. Então, tem que estar atento ao corpo. Sim. Aos sinais do corpo, porque como todo bom brasileiro, tem uma dorzinha de cabeça, vai lá e compra um remedinho na farmácia, se automedica e vai deixando passar. Pode não ser nada, mas pode ser alguma coisa mais importante. Sim. Então, como via de regra, prestar atenção nos sinais do corpo. Exatamente. É esse que é o segredo, então, para se manter aí saudável em relação a essas questões de tumores cerebrais, né? Sim, prestar atenção nas dores de cabeça, mas não precisa ficar encanado com isso, não. Agora eu quero saber uma coisa, doutor. Nós temos aí o grupo Neurocol, que é um grupo grande, importante, respeitado. Como que foi a sua entrada nesse grupo? Qual o momento que partiu essa sociedade aí com o pessoal da Neurocol? Eu tive o privilégio de entrar no grupo logo no início da residência. Antes mesmo de terminar a residência, eu já fazia parte do grupo. Então, eu conheci o Cristiano, eu conheci o Alessandro, o Vitor. E desde então, já há alguns anos, a gente tem esse vínculo profissional e de amizade. Eu digo um privilégio porque eu fiz minha formação em São Paulo, então eu tive professores de renomes internacionais. Esteve ao lado dos melhores. Estive ao lado dos melhores, vi e aprendi neurocirurgia com grandes nomes do mundo todo, porque hoje nós temos neurocirurgiões que saem daqui para operar pacientes fora da América Latina, Estados Unidos, Europa, que são referências nas suas especialidades, né? Como neurocirurgia vascular, neurocirurgia pediátrica, professor Feres, professor Sérgio. Então, são nomes conhecidos no mundo todo. E eu conheci muitos grupos em São Paulo, grupos muito bem organizados, que operam em grandes hospitais de São Paulo. E eu falo para você que o Grupo Neurocol não deixa a desejar para nenhum grupo de São Paulo. A organização do grupo, a estrutura do grupo
é uma coisa fantástica. Então, eu tive o privilégio de entrar no grupo. Lá no início da residência, eu já fazia parte já. E graças a Deus a gente está aí firme e forte. Trabalhando bastante. Que bom. E quem tiver interesse, existe alguma possibilidade de algum médico fazer parte desse grupo? Ou esse grupo é fechado e seleto? Não, existe sim. A gente que agregue, né? Claro. Profissionais que agreguem, nós trabalhamos muito sério. Hoje no grupo a gente não deixa de operar nada. Qualquer cirurgia que apareça, nós temos gente no grupo para fazer. Escoliose de coluna, qualquer grau de escoliose, de deformidade, qualquer tipo de tumor de crânio, qualquer tipo de doença que faz parte do escopo da neurocirurgia. Vocês nós operam fazemos. Bebês também? Intrauterinos? Operamos. Eu achei quando eu fiquei sabendo que existia essa possibilidade, eu fiquei assim, sem entender. Eu falei, como que eu opero um bebê dentro do útero da mãe, ainda nem nasceu e já pode ser operado da coluna? São casos que aparecem muito pouco aqui. Sim. Acaba que esses casos, inclusive o professor Sérgio, que eu citei, que é o titular da disciplina de neurocirurgia onde eu fiz a residência, ele se tornou referência no Brasil inteiro para esses casos. Então, aparece muito pouco por aqui na nossa região. Esses casos geralmente são encaminhados para lá, para ele operar lá em São Paulo, porque aparece muito pouco. É uma cirurgia que se abre o útero, tira o bebê. A cirurgia é feita com obstetra, precisa abrir o útero, tira o bebê, é corrigido ali a mielomeningocele, a deformidade, e devolve o bebê para o útero. É muito interessante. Gente. Eu tenho certeza que tem gente que está ouvindo aqui que nunca nem imaginou isso. É muito interessante. Porque é algo muito raro. E hoje em dia dá para fazer por vídeo também. Então não precisa nem expor o bebê. Nem abrir o útero todo. Não precisa abrir o útero todo. Dá para fazer por vídeo, Gente, a medicina está muito avançada. A medicina. E falar nesse avanço da medicina, não vou me estender muito aqui porque eu quero te convidar para um próximo podcast ainda. Falando nesse avanço, essa parte de neurológica, ela vem avançando bastante na medicina? Ou você acha que os investimentos ainda deixam um pouco a desejar? Por exemplo, pessoas que tiveram um rompimento, desculpe a palavra, não sei se é isso, total da coluna, por exemplo. Você acha que existe um interesse hoje das grandes indústrias para que estudem mais, invistam mais? Porque eu vejo assim, enquanto a gente fala de inteligência artificial, a gente vê que pessoas que têm um rompimento total da coluna estão sem andar. Então, parece que são mundos totalmente distantes quando a gente fala de tecnologia. Você acha que existem muitos estudos ou ainda não é nesse século que nós vamos ver diversos avanços? Eu acho que a gente tem avançado bem. Eu vejo que o grande problema hoje é o custo. São os custos de uma pesquisa dessa. E o principal, para você pôr isso em prática, ainda mais num país como o nosso, que predomina o sistema público de saúde e que é extremamente deficitário, né? Então, lesão neurológica, quando você fala em lesão medular completa, quando se rompe a medula, quando ela rompe, ainda não se descobriu uma maneira de fazê-la voltar a funcionar, os neurônios voltarem a funcionarem. Tem até o Miguel Nicoleles, que é um grande pesquisador brasileiro, que está na Universidade de Duke, eu acho, o nome da universidade é esse, nos Estados Unidos. E ele produziu aquele exoesqueleto, até na Copa de 94, o primeiro chute da bola foi um paciente com déficit neurológico total, acho que ele era tetraplégico, e ele criou aquele exoesqueleto que é comandado pelo cérebro. A gente vê, de vez em quando, chips que mandam resposta do neurônio, estímulo do cérebro para a medula, passando pelo local onde a medula foi seccionada, pulando e fazendo o paciente se movimentar. Mas são estudos que estão, assim... Engatinhando. E a questão do custo para se pôr isso em prática... É muito alto. Muito alto, né? Por isso que talvez esse salto no avanço nessa área ainda vai demorar um pouquinho. Vai demorar bastante. Devido aos custos. Agora você falou do chip, eu tenho uma curiosidade. Em relação ao chip, para melhorar esses estímulos, a pessoa será a ter sensibilidade? Porque quando é um rompimento total, é sensibilidade zero?
A sensibilidade pode voltar, algum grau de sensibilidade. Recentemente teve um caso que tomou a mídia de um paciente que estava na academia, acho que no estado do Ceará, e o aparelho caiu nas costas dele, ele teve uma lesão medular completa, uma fratura da coluna, e a lesão seccionou a medula ali. Foi feita a cirurgia para fixar a coluna dele, também para ele conseguir sustentar o tronco. E depois saiu uma notícia que eu até tinha visto, de que ele começou a sentir um pouco a perna. A sensibilidade pode voltar um pouco. A motricidade, mexer as pernas, voltar a caminhar, é impossível. É uma chance mínima, assim. Quando há esse rompimento total. O médico que operou ele deu 1% de chance. Eu não gosto de colocar muitos números em medicina, né? Mas a chance é mínima, é ínfima de voltar a andar depois que tem uma lesão medular completa. É muito difícil. Mas a sensibilidade é possível. Pode voltar a ter independente de chip, não tem isso. Independente de qualquer pessoa que sofra por uma lesão total medular, ela pode voltar a ter um pouco de sensibilidade. Um pouco de sensibilidade. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua disponibilidade. Eu tenho certeza que foi um assunto que muitas pessoas, muitos que a gente discutiu aqui, acho que é uma dúvida de grande parte da população. Então nós estamos aí servindo a comunidade. Muito obrigada mais uma vez. E eu quero conversar com o senhor de novo. Você vai topar vir para cá? Com certeza. É um privilégio. Eu que agradeço. Muito obrigada e até os próximos. Tchau, tchau, pessoal.